Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayani Nande Shri Krishna Lila Katane Sudakshan Avtari Maturi Gunashaitam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanantam Shiratanam Shri Dandina Bhakta Shiro Manincha Shri Krishna Padabhujritaya Karidi Chaitanya Lila Amritasar Saram Narayanantam Satatam Prapadi Tavakasmi Najirami Tvagina Iti Vinayara Charanamika Mahagradevadana Radhe. Então, a gente vai passar para o capítulo 29, intitulado Rasa Tattva Anubhava Vishanta Dasya e Sakyarasa. Então, Vrajanatha e Vijayakumara consideraram sua situação cuidadosamente e decidiram que eles iam passar o Chaturmasya, né, o famoso Chaturmasya, aqueles 4 meses, em Puri, e ouvir sobre os aspectos de Rasa Tattva do seu Gopala Guru. Né? Vamos já ver aqui que eles têm os 3 gurus. Né? Tem os gurus iniciadores e os gurus Shiksha Guru, né? Que pode ser vários. Na verdade, dificilmente vão ter vários, pelo menos, porque é difícil você ter um guru, né? Os gurus que sejam desse nível, que tenham humores compatíveis. Não, em geral, não tem muito, não. E quando a avó do Pradhanatha ouviu as glórias de residir em Puri, especialmente durante o Chaturmasya, ela também gostou de falar, vamos juntos também. Então, a partir disso, elas regularmente iam ter o Darshana de Jagannatha Deva, de manhã e à noitinha. Eles banhavam-se no Narendra Sarovara e visitavam lugares importantes de peregrinação ali em Puri e ali nos arredores. Em adição a isso, eles também tinham o Darshana de Sri Jagannatha Deva com grande devoção sempre que acontecesse um serviço especial, uma cerimônia ou o vestir do Jagannatha, que é dressing took place, onde eles decoravam o Jagannatha e assim por diante. Dessa forma, eles passaram o seu tempo numa forma sublime e regulada, que isso é interessante para o devoto, para o Vaishnava, essa regulação, né, ter devoto é aquele que vive de votos, né? Então ele tem a vida dele em geral não é assim irregular, né, em geral, a não ser que ele seja um viajante, aquela pessoa que propaga sempre, né? Mas mesmo assim ele mantém sempre seu canto, sua leitura, suas práticas, né, regulares. Então, eles manifestaram os seus sentimentos mais profundos perante Sri Gopala Guru. Quando eles assim o fizeram a Sri Guru Goswami, este ficou deleitado e disse: eu já desenvolvi assim uma afeição ah, parental por você, né? Mais paternal ah, dentro do meu coração. E eu penso que eu vou sentir assim, eu vou ficar meio triste quando vocês forem. Quanto mais vocês ficam aqui, eu fico mais satisfeito. E ele fala uma coisa bem interessante aqui, né? Uma pessoa pode facilmente alcançar um sadguru, ou seja, um guru autêntico. Porém, não é fácil encontrar um satshesha, ou seja, um discípulo autêntico. Então, meu gurudev também sempre falava que é mais fácil você encontrar um guru autêntico do que um discípulo autêntico. Ele diz que o guru, ele faz guru, ele não faz discípulo, né? O guru poderoso, ele faz guru. Ou seja, esse discípulo futuramente vai ser um guru. Não é para ser discípulo para sempre, nesse sentido. Apesar de que ele sempre vai se achar um discípulo, né? Os gurus sempre, os grandes mestres sempre se acham, né, o seu discípulo,
do fulano. Então, Vrajanata, de forma muito humilde, falou assim: por favor, seja misericordioso conosco e explique Rasa Tattva, né, de tal forma que nós possamos entender facilmente os vibhavas e outras características das várias raças. Todo mundo se lembra o que é vibhava, né? Então, eu vou mostrar aqui continuamente o esqueminha, né? Esse esqueminha famoso, para entender esses capítulos, ficar um pouco mais claro esses capítulos. Né? Então, de novo, né? Existe quatro ingredientes de raça, e o primeiro aqui é Vibhava, que é dividido em Alambana e Udipana. Vibhava é a causa dessa doçura. O que que vai causar essa doçura? Então, a gente falou da outra feita também. É por isso que diz que, né, nos Advaitavadis não existe essa doçura porque não tem esses ingredientes. Especialmente o primeiro, Vibhava, que se subdivide em Alambana e Udipana, ou seja, Alambana vai ser o amado e o amante, como no conceito nihilista, Advaitavada, não tem esses dois, então raça não pode existir. Né? Essa doçura baseada em relacionamento, ela não vai existir. Consequentemente, não tem o Udipana. O Udipana são esses estímulos, né? Aquilo que incrementa essa doçura no relacionamento a dois. Né? Então vamos lá. O Goswami diz assim: esse é um tema excessivamente belo. Ouçam cuidadosamente. E eu vou, de forma assim, muito alegre, muito feliz, falar tudo o que Sri Gaurasundara inspirar-me. Primeiro, vamos a Shanta Rasa, na qual Staibhava é Shanti Rati. Shanta, a gente sabe que, né, sempre quem faz yoga, Shanti, Shanti, é paz, né, aquela coisa mais pacífica, mais contemplativa. E ele continua. O Ananda em Brahmananda, ou seja, o prazer em Brahmananda, esse prazer que a gente tem em Brahma, dos Nirvishesha Vadis, desses famosos impersonalistas, né, é extremamente limitado e pequeno. E também o Atmananda dos yogis, né, tem uma leve diferença entre Brahmananda e Atmananda. O yogi, dependendo do tipo de yoga, né, ele tem prazer no eu, digamos assim, e o outro, Nirvishesha, é no eu supremo. Eu acho que, Titra, eu acho que teu microfone está aberto, está vendo barulhinho, pelo que creio eu. É, então, o Ananda de perceber Isha, ou Ishvara, é um pouco superior àquele do. Veramente. O Ananda de perceber, a gente fala realizar, né? Ah, Ishvara é um pouco superior a estes. E a percepção do Aswarupa de Ishvara é a causa de muita satisfação e bem-aventurança. Né? Então, esses quatro aí que ele está, eles têm uma percepção da transcendência, só que os dois primeiros, eles não têm toda essa variedade. O suporte, né, que é a lambana, de Shantarasa, é Narayana de quatro braços, a forma de Narayana de quatro braços, que tem qualidades tais como supremacia e opulência. Shantarati tem sua morada em personalidades pacíficas, os Shanta Purushas, assim chamados, né? Ou seja, aqueles que são Atmarama e são as setas que têm fé em Bhagavan. Então, vai ser aquelas pessoas mais contemplativas, né?
que é muito comum, né? Quem lida com esse meio, assim, de yoga e tudo, é aquela coisa, né? O ápice é chegar a essa paz, né? Você vai num, tem uns retiros que você não fica sem falar nada, não sei quantos dias sem falar, né? Todo mundo quer a paz. O que é natural, né? Porque a gente vê, especialmente as pessoas de cidade grande, tudo, tem essa azáfama, essa bagunça toda, e o cara está procurando um momento de paz. Então a paz justamente vai ser o quê? Esse sentimento, eles estão procurando um sentimento oposto ao que se tem, o que se experimenta agora nesse mundo, né? Então, se você experimenta a confusão, bagunça, violência, você vai querer o quê? O oposto disso, né? Tranquilidade, calma e assim por diante. Então, por isso que é uma percepção que é mais buscada pelas pessoas, enquanto elas não conhecem essa bhakti, né? Essa doçura. Como a gente falou anteriormente também, em outro dia, parece que Bhakti, quando a gente vê golpe, né, os garotos com ansiedade, tem Asura, né, remete a esse mundo. Por isso fica bem difícil dessas pessoas perceberem essa variedade no plano transcendental. Ele continua, os quatro Kumaras, Sanaka, Sanatana, Sanata e Sanandana Kumara, que vagueiam nas formas, né, de Bala Sannyasas, sannyasa garotinho, são proeminentes entre esses que são Atmarama, né? O Atmarama ama prazer, Atma, aquele que tem prazer no eu. Já os Bhaktas, eles têm prazer em dar prazer a Krishna. Eles têm prazer que Krishna fique prazeroso. Por isso que tem ainda um egoísmozinho ali nesse sentido, né? Porque eu quero ter prazer, né? Eu quero me livrar do sofrimento. Então, uma característica do Advaita é se libertar do sofrimento e não até sofrer, entre aspas, para servir a Krishna. E é interessante porque a pessoa sofre, né, os Atmaram, esses Advaitavadis, eles sofrem para um dia deixar de sofrer, né? Fazem austeridades para um dia deixar de sofrer. Já os Bhaktas, eles fazem essas austeridades para sofrer, entre aspas, de novo, para Krishna, para servir a Krishna de qualquer forma. Entendeu? Então, a princípio, eles estavam inclinados a Nirvishesha Brahma, ou seja, Nir, negação, Vishesha, variedade, né? Esse Brahma indiferenciado, homogêneo. Porém, mais tarde, eles ficaram atraídos à doce forma de Bhagavan e se ocuparam na adoração dessa forma, que é a personificação condensada de Chit, da transcendência. Então, a gente sabe que os quatro Kumaras são filhos de Brahma, que eles já nasceram, né? Eles tinham uma carga espiritual forte, hein? Eles não queriam se imiscuir nesse mundo, e por meios místicos, né? Eles não passavam dessa idade, Kumar, eles são chamados de Kumar, que é mais ou menos de 0 a 5 anos, 0 a 4 anos. Eles andavam peladinhos e tudo. São bonitinhos, a ilustração deles são sempre bonitinhos. Só que mais tarde, né, eles ficaram é, inebriados com a Tulasi, a folha de Tulasi que foi oferecida, estava na guirlanda, nos pés de Vishnu. Então, eles ficaram influenciados por esse aroma, né, melífluo, e eles se transformaram. E é legal essa história dele, né, porque primeiro Brahma, que é um Vaishnava, né, ele fica meio pesaroso. Pô, sou um Vaishnava, ele, na verdade é o nosso Adiguru, é o nosso guru primordial, e tem os filhos que são é, né, Advaitavadis. A gente até brinca, né, que todo pai, né, que é devoto, ele quer que seus filhos sejam devotos também, sejam Bhaktas Vaishnavas. Você, poxa, tem um bocado de coisa que meu filho não é Vaishnava. Então, diz que Brahma, a hora para Vishnu ajudar ele, e Vishnu acaba inebriando-os com esses aromas, né?
A gente vê na própria história de Eva Dharma, no começo também, o Sannyasa Thakura, a gente vê um aspecto interessante, né? Porque o Atmarama ele tem um prazer, em certo sentido, que diz que, na verdade, é a ausência de sofrimento, né? Ainda não é o verdadeiro prazer. Mas quando eles ouvem, diz que esses Advaitavadis, se eles não são invejosos assim, de Krishna, é muito fácil eles se transformarem se eles virem um Mahabhagavata, uma pessoa muito elevada. Então, no caso dos Kumaras, eles ficaram, né, enfeitiçados, encantados com a aroma de Tulasi. Ou seja, nessa história a gente sempre vê que existe uma coisa que supera aquilo que eles estão sentindo, ou que não estão sentindo, né? Então, eles têm um prazer maior. Se a Prabhupada tem a palavra um gosto superior. Ou seja, você só troca um gosto se tiver um gosto superior. Você está provando uma coisa muito boa, tem outra, você esquece da anterior. Então, o processo mesmo, né, de você entender o Vaishnavismo é sentir esse gosto. Né? Às vezes a pessoa quer empurrar, empurrar, empurrar. Não é para empurrar. Você tem sentir esse gosto. Você sente o gosto naturalmente, você vai procurar aquilo ali. Né? Não é uma questão de forçar nem nada. Pela própria está dizendo que isso é, ele falava, né? Isso não é uma religião, isso é a natureza, é uma coisa natural. Né? O Vaishnavismo é uma coisa natural. E óbvio que a gente dá um empurrãozinho, óbvio, né? Mas o que vai mudar mesmo é a influência mesmo do Vaishnava elevado, que traz esse gosto. Ele tem esse gosto em si. Então, naturalmente, atrai essa outra pessoa. Então, vamos lá. Ok. As setas, né, retirantes, que entram em Shantarasa, têm realizado renúncia, uma renúncia apropriada, que é o Yukta Vairagya, né? Pelo qual eles já conquistaram todos os obstáculos e é, despertaram todo apego aos objetos sensórios. Contudo, eles ainda têm o desejo por liberação, que a gente falou. Então, a pessoa tem ainda o desejo de se libertar desse mundo, que né, o Vaishnava mesmo, elevado, ele não tem. Ele quer servir a Krishna, não importa. E é isso que a gente mais vê, né? O desejo, como a gente falou anteriormente, de parar de sofrer. O Udipana, ou seja, o estímulo, o Dipa, né, aquela lamparina, como a gente falou, de Shantarasa, são os seguintes, os Udipanas, na verdade. Né? Ouvir os, as Upanishads que são proeminentes, residir no lugar solitário, discutir e deliberar sobre tátua, né? Então, essas características é engraçado que a gente vai ver, né, nas pessoas que têm essa natureza mais, às vezes, mais reclusa, né? O cara quer estudar, ele não quer muito sair por aí, né, viajar para lá e para cá, ficar falando, se expor muito, né? Continuando, né? Estabelecer a predominância da potência do conhecimento, Vida Shakti, honrar Vishwarupa, aquela forma do universo de Krishna, ficar naqueles que são devotados a Shri Hari e também cultivar conhecimento empírico, especulação filosófica, que, né, que são os Jnana Mishra Bhaktas, os Bhaktas que têm essa inclinação misturada, né, o conhecimento, refletir sobre tátua das Upanishads, são extremamente filosóficos, na companhia de pessoas igualmente eruditas. Outros estímulos são a fragrância de Tulasi, oferecida aos pés de lótus de Bhagavan, como na história aqui de Kumara,
o som da concha, a inclinação a diminuir o contato com os objetos de gratificação sensória, isto é, ele botou aqui, né, o desejo de conquistar todas as reações pecaminosas e contemplar o conceito do tempo, da influência do tempo que devora tudo. Esses são os vibhavas, ímpetos, né, para saborear Shantarasa. Vrajanatha fala. E quais são os sintomas visíveis deste rasa? Ele lembra Anubhava, aquilo que acompanha. Claro. Alguns desses Anubhavas de Shantarasa são específicos, são aqueles que têm Shantarati, claro. Né? Ah, são olhar para a ponta do nariz, né? Krishna até na Gita, naquele capítulo sobre yoga, ele fala, né, que a meditação, você medita na ponta, fica olhando para a ponta do nariz. Né? São as técnicas, né? Os grandes Vaishnavas, assim, nem grandes, são grandes também, mas eles não ligam em técnica, né? Ele vai olhar para a pontinha do nariz de Radharani, que tem uma pérola, que olha para a ponta do nariz mesmo, quer ver? Radharani olha para a ponta do nariz, porque essa pérola reflete Krishna. Então, como ela às vezes não pode estar porque tem aquela moral ali da cidade, né? Então, como ela às vezes não pode ver Krishna, e a pérola dela é muito refulgente, a gente sabe que a pérola ah, é uma amiga, né? Aí sim a pérola está um pouco enxantaraça, né? Então, Radharani, ela vê Krishna meio refletido na pérola que tem no narizinho dela, e ela olha assim. Inclusive, ela segura a respiração para não embaçar a pérola. Então, ela está olhando ali. Essa é a meditação de Radharani, né? Vamos lá. Ok. Comportar-se como um asceta, né, além de todos os códigos de conduta social, que é um avaduta. Avaduta, né, como a gente conhece, avaduta é aquela pessoa que é mais largada, digamos, entre aspas, né? Ah, e ela está num estágio de êxtase que ela não. Muitas vezes ela age de forma incoerente com a moral mundana. Aqui, né? Nityananda Prabhu é uma adulta, às vezes ele ficava pelado, tinha umas coisas bem assim, estranhas. Mas a Baduta, né? Krishna, se não me engano, Krishna Bhavanamrita Mahakavya, é um livro belíssimo. Ah, ele se refere à Baduta como se fosse a tornozeleira, as tornozeleiras de Radharani. Foi interessante, eu falei, eu sou meio chato. Aí eu procurei no dicionário, não encontrei isso, mas eu encontrei em outro dicionário do Apte, dizendo que a Avaduta realmente quer dizer também tornozeleira. Ou seja, na verdade, esses seres, eles ficam enlouquecidos porque eles estão aos pés de Radharani. E Radharani, quando dança, eles chacoalham. Então, os Avadutas, eles têm essas coisas, esses ímpetos desses êxtases, assim, bem, né, sobrenaturais. Eles pulam, dançam, choram, caem, né, eles fazem uma coisa bem estranha. Entendendo? A Prabhu, às vezes, mamava, né? Na mãe, se eu não me engano, de Srivasta Thakura e tudo. Ele já grande, né, pessoal? Então, são uma coisas assim, bem. Por favor, meninas e meninas, não imitem essas coisas, óbvio. É, são pessoas especiais, são difíceis de você entender, muito difíceis de entender. Né? Então, continuando aqui, andar com a visão estendida a não mais do que 4 cúbitos à frente, exibir Jnana Mudra, né, do conhecimento, não ter malícia a ninguém, mesmo aqueles que são inimigos da Bhagavan, ausência de afeição excessiva aos premi bhaktas, né?
Você vê que é uma coisa muito mais neutra. Um sentimento de honra e reverência à liberação e à desintegração da existência material. Liberdade de sentimentos de propriedade e ego falso mamatá. Né? Já os Vaishnavas querem ter mamatá, sentido de posse por Krishna. E observar silêncio. Bocejar, ah, contorcer os membros corpóreos, instruções sobre Bhakti, oferecer pranama a Stava Stuti, Stava Stuti são preces, a Hari, são algumas das emoções comuns em Shanta Rasa. Prajanata fala assim, quais são as transformações satúicas nesse rasa específico, Shanta? Goswami diz que quase todos os Sattvica Vikaras, tais como é, ficar com pelo arrepiado, suar excessivamente, né, perspirar e ficar atônito, são visíveis nesse tipo de graça. A única exceção é Pralaya. Pralaya é como se fosse uma morte, né, ter caído muito inconsciente, né, que já é mais ou menos assim, né, já são meio eles não são muito afeitos, digamos, a essas emoções transcendentais, tão bruscas. Contudo, continua ele, essas transformações satúicas não chegam ao estágio de dipta. Dipta é queimar, né? Não é aquela coisa avassaladora que a gente vê nos Bhaktas, prêmio Bhaktas mesmo, né? Especialmente em Madhurya Rasa, aquela coisa avassaladora. Em Radharani é avassaladora. Ela vem tudo ou nada, né? O Krishna ou nada, assim, ela está disposta a tudo, naquelas paixões transcendentais. Rajanata. E quais são os Sanchari-bhavas que são evidentes? Sanchari é aquelas emoções que vêm e vão, né? Nesse rasa. E ele fala assim, essas emoções que são comumente vistas em Shanta Rasa são o seguinte, remorso, ou a autodepreciação, né? Autocomiseração, paciência, júbilo, convicção ou entendimento, lembrança, desespero, desejo ardente, absorção, excitamento e argumento. Quantos tipos de Shanti Rati existem? Goswami diz que Shanti Rati é o Staibhava em Shantarasa. Né? Staibhava, aquela emoção fixa, aquele sentimento fixo. E ele é dividido em dois tipos, igual, né, e condensado. Tama Shanti Rati, que é isso, essa coisa igual, digamos assim, perene, ocorre em Asampranata Samadhi. Agora, uma coisa bem interessante, até separei, né? O estágio onde o praticante alcançou o transe, porém, o eu, o Atma, ainda não alcançou a plataforma de perceber seu próprio Swarupa, sua forma. Isso é interessante que no Yoga Sutra de Patanjali a gente vai encontrar isso também, esse termo, né? É, Asampranyata Samadhi. Aí eu fui lá também no Yoga Sutra de Patanjali, né? Onde ele descreve aqui, no verso 17, Vitarka Vicharanada Smita Rupanuka Mat Sampranyataha. Hum. Ele primeiro vai descrever o Sampranyata e depois a Sampranyata Samadhi. Então, Sampranyata é o estado de uma consciência que é acompanhado por Vitarka, ou seja, lógica, reflexão, discriminação. Né? Então, depois vem o Asampranata Samadhi. Ele vai dividir em dois tipos de Samadhi. Onde é que está outro? Asampranata, deixa eu ver aqui, wait a minute.
ah, que ele vai chamar de Nirvikalpa também, né? Espera um minutinho, deixa isso aqui. Ah, tá aqui. O Assampranhata Samadhi é a completa sensação que o verso é Virama Pratyabhyasta Purvaha Sanskara Sheshanyaha. Em Assampranhata Samadhi existe uma sensação completa de todas essas flutuações, que é justamente o Yoga Sutra começa com essa, dizendo, né, que Yoga Chitra Vritti Nirodha, que Yoga justamente é acabar com essas flutuações mentais, né? E que todo o processo mental ele fica imanifesto, ou seja, as sementes de todos os karmas, elas ficam como se fosse fritas, uma semente frita, ou seja, ela não frutifica, ainda tem um restinho ali, mas ela não vai frutificar, né? Também interessante para a gente ver o quê? Que como esse Shantarati hum, tem uma semelhança com esse processo de yoga, como a gente estava falando, né? Então, tem até alguns termos que são parecidos. Então, ele mais ou menos, ele cessa as suas atividades, experimenta esse prazer, já que ele cessou suas atividades. Então, a gente sempre fala que se a gente entra em sono profundo, né, uma pessoa que está sofrendo, é, ou está muito, se ela apaga ali aquele sono profundo, ela não sente mais nada. Existe uma ausência do sofrimento. Então, eles dizem que esse sono profundo é o que mais se assemelha a esse estado de você entrar nesse tipo de samadhi. Enfim, vamos lá. Então, ele fala que aqui, né, o júbilo, o tremor e o arrepio são manifestos no corpo devido a experimentar um spurti de Bhagavan. O Patanjali não vai descrever com clareza, ele não vai falar sobre essa visualização de Bhagavan. Ele não é Bhakta mesmo, mas diz que o processo dele é autêntico e é o que mais se aproxima dentro dos seis dashas, né? Fora o Taramimamsa, claro, de Bhakti. Diz que ele deixa meio em aberto o Patanjali, né? Então, ele aqui ele diz que ainda tem um spurti, ou seja, um vislumbre de Bhagavan. E depois ele fala que Sandrarat, né, que está dividido em dois, né? Igual e condensado. Sandra, né, quem tem alguma Sandra? Não, Sandra quer dizer condensado. Na verdade, Sandra Shantirati. É esse rati, esse amor, esse sentimento, no qual Sandrananda se manifesta, né? Existe uma condensação desse prazer. Ah, isso ocorre em Nirvikalpa Samadhi, que também é outro termo que a gente vai encontrar aqui no Yoga Sutra de Patanjali. A gente também vai ver esse termo aqui, né? Nirvikalpa Samadhi, que ele fala no verso 43. Deixa eu ver, olha, uma semelhança entre Shanta e Yoga Sutra de Patanjali, que é Smriti Parashuddhau Swarupa Noshunye Vartamatra Nirbasa Nirvitarka. Então, diz que esse Nirvitarka Samadhi, ou Nirvikalpa, né, é experimentado quando a memória se purifica, né, e a mente é capaz de ver a verdadeira natureza dos objetos grosseiros do universo, né, sem nenhuma distorção, sem nenhuma mistura. Um pouquinho diferente, né? Óbvio, mas é similar a coisa. Então, a pessoa vê um movimento, né, dos objetos, parece que ainda, segundo Patanjali, não é o samadhi ideal, mas ele já não se afeta com qualquer coisa que aconteça, né? Então, continuando aqui, né, isso ocorre, esse Sandrananda,
essa condensação da bem-aventurança, ela ocorre em Nirvikalpa Samadhi, ou seja, o transe no qual as funções da mente são é, presas, são arrastadas por causa da completa aniquilação de avidyā, da ignorância. Né? Então, toda ignorância ela é destruída e a mente ela fica livre disso aí, né? Desses grilhões. A bem-aventurança condensada que surge, então, é chamada de Sandrananda. Então, a gente vê que não tem uma bhakti aqui, né? Uma coisa, uma devoção grande. Está mais nesse sentido de você sair dos objetos sensórios, né? Você parar de sofrer. Né? Shantarasa também é dividido em paroksha, indireto e direto. Shukadeva e Bilwamangala registraram o Brahmananda derivado desse conhecimento e imergiram-se no oceano de Bhakti Rasananda. O mesmo é verdade para o famoso erudito Sri Sarvabhauma Bhattacharya. Shukadeva Goswami, ele está fazendo o papel de Mayavadi, né, na verdade Brahmavadi, né? A gente sabe que é o papagaio de Radharani, então nunca vai ser assim. Mas no contexto das histórias, né, Shukadeva Goswami, ele é meio, né, um Advaitavadi, né? É até interessante que eu vi uma aula dizendo que quando ele se mescla, a gente sabe aquela história do papagaio de Radharani, fica aqui, Radharani vai embora. Então, quando ele ouve, né, Shiva está embaixo de uma árvore com Parvati, e ele vem para escutar o Bhagavatam. E ele se mescla na, no verde. A gente, papagaio, né, aqui tem muito papagaio, tem um lugar que é legal, às vezes eu vou cantar da mala aqui, muito papagaio, você me lembra, né, papagaio de Radharani. Então, se o papagaio, quando ele fica ali na folhagem, ele fica mimetizado, ele some. Então, eles comparam isso, né, justamente a esse nirvishesha, essa é, realização, nirvishesha, você é uno com tudo. Né? Mas quando ele ouve o Bhagavatam, e Shiva vai atrás dele e sai daquilo ali. Então, em vez dele se tornar uno com aquela atmosfera verde ali, né, depois que ele ouve o Bhagavatam, ele faz uma coisa assim, uma analogia, assim, eu achei interessante. Bilamangala é aquele que ficou cego, né, vazou os olhos, diz que ele também tinha essa inclinação, mas depois mudou, que é interessante, né, é, ele mesmo cega, né, olha. E depois Radharani dá a benção dele ficar enxergar de novo, para ver, né? Então ele vê Radha Krishna. E depois vê, você quer alguma coisa? Ele falou, quero voltar a ser cego. Aí Radha Krishna fala, como? Que ele justamente quer capturar aquela imagem deles e não ficar mais subjugado a qualquer outra visualização. Porque justamente foi o que aconteceu com ele, né? Ele, quando tinha a visão, ele ficou atraído por uma moça e tudo. Então, ele, né, nessa história, ele mostra que, olha, ele fala, não, eu quero guardar para vocês para sempre no meu coração. Inclusive, tem o Sri Gauragranyashtakam, né? Sri Gauragra, sempre confundo esse que ele fala que agora eu prendi você no meu coração para Krishna, né? É uma canção bonita. Que ele fala, agora eu prendi por você no cárcere sujo do meu coração. Mas como é que o cárcere pode estar sujo? Né? Óbvio que é a humildade dele. Onde Cristo não fica no lugar sujo. Então ele diz que com os grilhões, né, da devoção dele, ele prende Krishna nessa hora, nesse momento, ele prende Krishna no, nos porões do seu coração e fala, olha, você está condenado para sempre a ficar dentro do meu coração. É bonita essa canção dele, bem bonita, bem legal. Krishna Karnamrita.
Ele escreve esse Karnamrita. E Sarvabhauma Bhattacharya, que a gente conhece também, aquela história que Mahaprabhu ele vai em Jagannatha Puri, né, no templo de Jagannatha, aí ele entra em êxtase ali, inclusive os guardas querem bater nele, querem expulsar Mahaprabhu. Aí Sarvabhauma, que era do Itavadi também, ele fala, não, não, e é administrador do templo, Jagannath Puri, diz que esse templo antigamente era dos budistas, teve uma confusão há muitos anos, os budistas meio que se apropriaram de Jagannath Puri, enfim, é outra história. E Sarvabhauma Bhattacharya, ele fica, não, não, porque é super interessante que essas, como Prakashananda e Saraswati, eles ficam sempre encantados com a beleza, né, de Mahaprabhu. Isso que é bonito, isso é legal. Né? Apesar de se conhecerem, tu vê que o belo, tem até um livro de Srila Siddhara Maharaj, né? De Siddhara Bhakti Rakshaka Deva Goswami, que ele fala, Krishna, o belo, o todo atrativo, né? Ele fala, é bonito essa história, que é justamente o belo que vai atrair, né? A coisa, Krishna ele é no coração, né? Ele não está na mente. O coração vê a beleza. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, ele vê o sannyasa muito jovem, muito belo, nossa, ele fica atraído com aquilo ali. Não é pelo conhecimento, nem nada, pela beleza. Né? Bhakti, ele vai pela beleza. Beleza. Shri também é sinônimo de beleza. Shri, fortuna, beleza. E Shri é Radharani. Então, a aura de Radharani. A gente vê que Mahaprabhu, ele, aquele brilho, aquela beleza vem de Radharani. É super misericordiosa. Então, aquele brilho alcança Sarvabhauma. Nossa, que sannyasa bonito. Fala, não, não bate nele, não, não bate nele, não. E ele analisa, né, o pulso de Mahaprabhu, põe uns fiapinhos de algodão. Aí ele fala, não, ele não está fingindo, não está fingindo. Ele entrou no estágio aqui de transe, né? Não está mentindo, né? Diz que um fiapo de algodão treme assim, bem levinho, né? E tem negócio de pulso, também tem uns sintomas, né? De êxtase. Inclusive, a Srila Prabhupada, quando estava no leito já de morte, entre aspas, ele começou a se contorcer. E o pessoal falou, será que ele está se contorcendo de dor? Meu Gurudeva estava, né, nessa hora. E ele falou, não, ele está dançando. Ele está dançando. Ele está dançando. Ele é uma golpe, ele está dançando com Krishna. Os movimentos dele no leito eram como movimentos de dança. Ele falou, não, ele está dançando. Não atrapalha, não, deixa ele. Então, para a visão, nossa visão comum, né, como se fosse ele estivesse alucinando, que às vezes a pessoa está doente, ela perde o controle dos sentidos, mas na verdade não, né, ele estava dançando. Ele falou, não, espera aí, deixa aí, deixa aí. Mas são grandes mestres, né? Um mestre entende o outro. A gente fica meio. Tudo bem. Voltando aqui. Ok. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, né, ele vai, leva Mahaprabhu para casa dele e fala: olha, ele é um pouco emotivo, né? É muito jovem, era bem mais velho que ele. Ah, ele entrou assim, um trânsito, mas esse sannyasa é muito emotivo ainda. Mas eu gostei dele, é muito bonito. E vou ensinar para ele o Vedanta Sutra, né? E fica 7 dias ensinando para Mahaprabhu. Mahaprabhu muito paciente, fica ali calado. Até que ele fala no final, ele fala, pô, cara, ou você entendeu tudo ou você não entendeu nada, né? Porque se você fala, ninguém fala nada, ali você está numa palestra ensinando alguém. Uma dessas conclusões, né? A pessoa, pô, entendeu tudo, né? Não precisou perguntar, ou não entendeu nada, não tem nem como perguntar. Aí Mahaprabhu, né, que sempre respeitava também, ele estava bom, Bhattacharya, que era o mais velho, tudo, começou a explicar para ele o verdadeiro sentido do Vedanta Sutra e ele se converteu. Sarvabhauma Bhattacharya, se não me engano, é Brihaspati.
né? Porque vários devas, vários, que é o Brihaspati é o guru dos devas, eles participam da lila de Mahaprabhu, né? Então, ele também se converte, né? Ele, pela beleza de Mahaprabhu, pela doçura de Mahaprabhu, completamente. Você vê que Mahaprabhu não briga com ele, né? Não manda ele cantar Hare Krishna. Ele não faz nada disso assim. Ele não é bruto, né? Ele não é bruto. Ele não fica, não, você tem que cantar Hare Krishna, abandona tudo. Né? Então, eu já falei aqui, mas eu repeti. Uma vez perguntaram para o meu Gurudeva, né, o que que era to preach, pregar. E ele falou, né, que é justamente é, você está sentindo uma coisa tão boa, que você quer passar para os outros. Você come uma coisa assim, aí você quer passar, né? Pô, experimenta aí. Então, dessa forma doce, né? Você quer experimentar. E ele ainda fala ainda mais, que a nossa expressão, né, não tem a ver nas propagandas de coisa muito boa. O cara dá até um suspiro. Então, que a outra pessoa, ela começa a salivar. O que é isso aí? O negócio tá, né? Tá exprimindo uma coisa boa. Então, esse kit preach é justamente isso, né? Você está experimentando algo tão agradável, você quer dar para os outros e, às vezes, sem falar mesmo, pela sua própria expressão, a pessoa quer experimentar. Então, às vezes, vê que, às vezes, um Vaishnava, né? A pessoa fica inquisitiva, ela fala, pô, está acontecendo tanta coisa e esse Vaishnava aí está tão bem, né? Tantas dificuldades, tá tão bem. Por que que ele está assim? Né? Isso vai causar uma curiosidade. Né? Então, Srila Siddhartha Maharaj também fala que o guru ele é inspiração. Né? Ele inspira a pessoa. A pessoa fica inspirada. Fala, o que essa pessoa está sentindo? Né? Eu também queria. Né? Como é que essa pessoa está tão bem em meio ao caos? Aí existe essa curiosidade, né? Uma certa, essa curiosidade vai ser o princípio de loba da avidez. O que ele está sentindo? Né? Qual é o manobistan, né? A Rupa Goswami, né? Entendeu o sentimento mais profundo de Chaitanya Mahaprabhu. Então, o guru ele vai inspirar a gente, né? Por isso que ele importante é o guru forte, né? Que ele inspira você, nossa, estou vendo, está doente, está assim, assim. O que é isso, né? O que é isso, né? Isso é o começo, né? Depois ele fala, quer saber o que ele está sentindo, ele quer servir o mestre. Mas a princípio é isso, essa inspiração. Strange Notice, ok. A Vrajanata fala assim, por que que Shantarasa não foi descrito na literatura mundana, né? Os Alankaras, né? O Goswami fala assim, a razão que os autores mundanos não aceitam Shantirati nos assuntos mundanos é que, né, nesses assuntos mundanos, a variedade e a diversidade desaparecem tão logo Shanti apareça, essa paz apareça. Ou seja, não vai ter essas paixões, não vai ter essas coisas, e a coisa é neutra, claro, né? Contudo, nos relacionamentos transcendentais, esse aprakrita rasa, né, essa doçura que não é prakrita da matéria, aprakrita, aumenta progressivamente a partir do aparecimento de Shantarasa. Bhagavan disse que a qualidade de ter uma inteligência firmemente fixa, em inglês gosta de ficar fixa nele, é chamada de chama. Não é chama, chama Krishna Negro. Já que é impossível fixar a inteligência em Bhagavan, a menos que alguém tenha Shantirati, Shantarasa
necessariamente é aceita em Chit Tattva, é, na verdade, transcendental. Então, não é que a gente busca, mas, né, tem uma variedade de Vaishnavas que sentem coisas diferentes, e tem esses Vaishnavas que têm esse sentimento, né, de Shanta Rata, que é importante ainda. E ele fala, né, que os autores mundanos não vão considerar isso, porque não vai ter nem o que escrever. Né? Tudo igual. Tudo. Então o pessoal fala, né, muito aqui, o que seria do amarelo se não fosse o verde? O que seria disso se não fosse aquilo, dessas diferenças? Então, apesar de muitas pessoas, na verdade, louvarem essas diferenças aqui, quando chega na diferença suprema, ninguém quer. Né? Tanto quanto contraditório, mas é assim mesmo. Vrajanatha fala assim, olha, eu entendi perfeitamente Shantarasa. Esse é o discípulo perfeito. Né? O guru fala uma vez, já entende tudo. Oh, Vrajanatha, misericórdia de Vrajanatha. Agora, bondosamente, explique-me, explique-nos, né, que então Vrajanatha tem a Vidai, da Sarasa, juntamente com seu Vibhava, e assim por diante. De novo, para fixar, quadrinho, 4 ingredientes de raça, o primeiro é Vibhava. Vibhava vai ser o suporte, a causa dessa doçura, que se divide de novo, né, em Alambana e Udipana, né, e Alambana se subdivide em Ashraya e Vishaya, né, para a gente fixar isso para o nosso melhor entendimento, né? O ingrediente desse bolo maravilhoso de Bhakti Rasa. Então ele fala assim, ah, alguém levantou a mão? Sou eu, acabou. Marcele, Mani Sou Manjari. eu, Mani. Deixa Ô, querido, eu queria falando em saber o bolo, seguinte. tem o panetone da Mani Manjari, que era cheio de Isso raça. aí, isso aí. Valeu, valeu. Imagine o panetone de Mani Manjari, não tem passa, não tem, sei lá, aqueles ingredientes todos. Vai ficar sem graça, né? Verdade. Graça, raça. Vai, diga. Eu queria saber o que que é Vishaya. Como é que fala? Vishaya, é isso? Vishaya e Astraya. Ashraya, isso. Então, Acho de que nós novo aqui, temos até vamos. uma amiga devota que chama Asraya, Asraya. Não Ah, sei é? se é a mesma palavra. É Asraya. Astraya. Aham, Então, olha aqui, sim. ó. Só Uhum. para, não sei se dá para ver. Deixa eu ver. Não dá não. Não dá Não, não. não, então tudo bem. Não, Então, desculpa. naqueles 4 ingredientes que a gente falou, Uhum. o primeiro ingrediente se chama Vibhava. Então, Vibhava vai ser o quê? Aquilo que vai fazer com que essa doçura apareça. E esse Vibhava, ele é dividido em dois, a Lambana e o Udipana. A Lambana vai ser aquilo que vai difundir, que também vai ser o receptáculo dessa doçura. Né? E ele é subdividido, esse Lambana, em Ashraya e Vishaya. Ashraya vai ser as pessoas que têm esse amor. Né? Ashraya é que nem ashrama. Ashrama vem de Ashraya. Não tem, tem muitos cantos de Bhaktivinoda. Bhaktivinoda Ashraya Yashomatinata Sim. Prajabaruna. Aí no final, Uhum. o que ele fala? Bhaktivinoda Ashraya. Quer dizer, Bhaktivinoda Ashraya é o receptáculo, é a fonte desse amor. Né? Uhum. É assim. Então, existe a fonte desse amor, existe o objeto do amor, que vai ser o Vishaya. Mundanamente falando, Vishaya é o desfrutador. O cara é um Vishaya, é o cara que Uhum. usufrui. Mas a gente sabe que o único Purusha, Krishna diz né, também, né? Bhaktaran Yajna Tapasan Sarva Loka Maheshwaram Suridan Sarva Bhutanam Nyataman Shanti Richati, né? Ele fala que ele é o único, quem é o único desfrutador, Bhakta. Bhakta vem de Boga também, né? Você lembra, né, que a gente fala no tempo? Isso é Boga, não come não, é pra tá. Então, Bhaktaran Yajna Tapasan, quer dizer,
Krishna é o desfrutador de tudo. Então, ele é o verdadeiro Vishaya. Então, tem um receptáculo do amor, Ashraya, e tem um Vishaya, o que vai desfrutar desse amor que é dirigido a ele, né? Assim como Ashrama também. Ah, eu vou para o Ashrama de Vrajabhumi, o Ashrama, né? Que é onde ficam justamente os Ashrama, onde ficam os rishis, os sábios, né? Aqueles que são o quê? São os suportes, os depósitos desse amor. Então, no ashram, supostamente, né, vão ficar essas pessoas que amam Krishna. Né, e no centro ali do ashram, no altar, fica o Vishaya. Então, no ashrama, né, é o feito para quê? Que todos esses ashrayas sirvam ao Vishaya que está no Santo Santoro ali. Né? Ou seja, tá no centro do templo do ashrama. Então, né, nós somos Ashraya, Krishna é o Vishaya. Dá problema porque agora a gente quer ser o Vishaya, né? A gente quer usufruir de tudo aqui. Eu quero usufruir, todo mundo quer usufruir. Aí dá problema. O Vishaya é um só, Ashraya são vários. Daí a nossa incompatibilidade no mundo, né? Eu quero usufruir do mundo, quero ser o Vishaya, mas eu sou Ashraya, eu sou o depósito desse amor que ainda não percebo. Né? Então a menina, de repente, deve ser Ashraya alguma coisa, talvez. Né? Não sei o nome dela, não sei qual é, É, também mas não, talvez Prabhu. seja. É Talvez astral alguma alguma coisa. coisa, mas eu não sei. Uhum. Deve ser o depósito, Astraia Prema, é o depósito de Prema, uma coisa assim. Mas às vezes, dependendo do contexto, às vezes tem uma variação, mas basicamente é isso, né? É Por isso que é Asraya o Priti. Asraya Priti. Astraia Prita, ó, o depósito Sim. do amor, o depósito do amor. Cheguei perto, porque Prita e Prema, às vezes são sinônimos, Prita e Prema. A gente vai até ver sobre Prita aqui, eles vão falar de Prita também. Então é o, como é que a gente chama? O Treasure House, é uma tradução difícil, seria a caixa forte, mas é feio a caixa forte. Treasure House é a tesouraria, imagina, tesouraria do amor que fica feio, né? Então, o depósito do amor, né? Onde fica, onde reside, né? Tudo aquilo ali. Imagina que o Fort Knox, que é o depósito de ouro lá dos Estados Unidos, alguma coisa, né? Onde todo o ouro está ali. Então, onde, né, o astral seria onde esse ouro está ali, onde essa riqueza está. E né, o Vishal é aquele que vai desfrutar dessa riqueza, né? Ele que tem a chave do Fort Knox ali, o cofre. Ó. Mas fica feio o cofre do amor, né? Eliana falou cofre, mas é feio o cofre. Astraia Patra, ah, né? Enfim, é uma tradução que tem que ser assim mais traduzida em conceito, não numa palavra só. Mas é isso aí. Então, 7h45, mas quando a gente começou, vamos até 8, beleza? Que eu comecei atrasado. Então, vamos lá. Alancaixa, ok. Então, o Vrajanata fala assim, ó, entendi agora, por favor, explica Dasyarasa, juntamente com seu Vibhava e assim por diante. Vibhava, aquilo que eu acabei de falar, para Mani Madhyari, que é dividido em Alambana, e o Dipana, que é subdividido em Alambana em Ashai e Vishai. O Goswami fala assim, olha o seguinte, os eruditos chamam Dasyarasa como Pritarasa, né? Eu que agradeço. Então, os eruditos chamam Dasya Rasa, Dasya que é servidão, também chamam de Prita. Se lembra, Mani Majari acabou falando de Priti, que a menina achava é Priti. Né? Priti também é afeição, né? Traduz como afeição. Existem dois tipos de Prita Rasa, Sambrama e Gaurava. Sempre tem essas subdivisões. Ferros em Sambrama Prita Rasa têm o sentimento que eles estão prontos para receber a bondade do seu mestre. E aqueles em Gaurava Pritarasa
têm a atitude de serem mantidos e criados por Krishna. Então a gente já vê que de Shanta para Dácia já tem uma diferença, uma coisa mais pessoal, né? Dácia já vê servo ali, ó, já se sente o servo de Krishna, já tem uma atitude de servir bem maior, né? E ele fala assim, vem cá, mas o que é Sambrama Pritarasa? O Swami diz que Sambrama Priti, ah, em relação ao Vrajendra Nandana Krishna, surge naqueles que têm a concepção assim, eu sou servo de Krishna, né? Então já tem, a partir disso aí, já, não, eu sou servo dele, quero servi-lo. Quando esse priti é gradualmente nutrido mais e mais, ele é chamado de Sambrama Pritarasa, né? Krishna e seus servos são o alambana desse rasa. Voltando aqui à nossa tabelinha lá, alambana são as causas dessa doçura, né? Então, Krishna e seus servos, né? O amado e os amantes. Na verdade, se confundem um pouco amado e amante, mas tudo bem, né? Então, servos de Krishna são Ashraya e o Vishaya é Krishna. Vrajanata fala assim, e qual é o Swarupa de Krishna nesse raça? Qual é a forma dele? Você lembra que a outra ele falou que era Vishnu de 4 braços? Eu falei, mas qual é o Swarupa, a forma de Krishna nesse raça aí? Goswami diz que em Gokula, né? Em Gokula, o Alambana para Sambrama Pritarasa é Krishna com 2 braços. Em outros lugares, ele é, algumas vezes, Alambana em sua forma de 2 braços. E em outros, a forma de 4 braços. Em Gokula, Shri Krishna é o Alambana na forma do Prabhu, que se veste como um vaqueiro, cuja complexão é tão radiante como uma nuvem recém-nascida de monção, que segura uma flauta, né, Murali, na sua mão, cuja cintura é adornada com uma roupinha amarela que derrota a beleza do ouro, e que usa uma coroa de com pena de pavão na sua cabeça. Então, a gente sabe que a plataforma transcendental ela tem várias subdivisões. Então, Vishwanath Chakravarti Thakura fala no Lago Bhagavatamrita Kana, que é um comentário ao Lago Bhagavatamrita de Rupa Goswami, que a plataforma transcendental ela tem várias divisões, né, como se fosse uma flor de lótus. E tem Goloka e Gokula. Então, diz que em volta, né, não é bem assim, mas só para ser didática, né, em volta existe Goloka. Imagina uma flor de lótus, tem aquela parte central, né, tem as pétalas, sépalas, eu estudei botânica, tinha um negócio desse, né, estilos e assim por diante, enfim. Né. Então, em volta, Neida, Haribo, não, existe Goloka. E tem uma característica super interessante, que lá Radha e Krishna são casados, né? Existe uma grandeza, uma percepção de que Krishna é Deus, tem uma percepção em Goloka, nessa em volta. E depois vem Dwaraka, né? Onde existe mais doçura. Ou seja, diz que em Goloka ainda existe Maryada. A gente sabe que Sri Rama é chamado Maryada Purushottama, né? O melhor dos seres, tem Maryada. Ele age como ser humano, segue regras, aquelas coisas, né? Maryada quer dizer um muro, né? Literalmente quer dizer um muro que divide, né? Que é um limítrofe que impede que os inimigos entrem. Um muro de uma muralha forte, uma coisa assim, né? Então, ele é mareada por Shotoman, que ele estabelece esses limites, essa coisa de moral, e assim por diante, que é super legal também, claro, né?
Então, diz que esse mareado existe ainda nessa camada, né? E depois vem Dwaraka. Dwaraka já é mais doce, porque tem as rainhas de Krishna, já tem mais intimidade, passa para maturar, que é mais íntima, e lá no centríolo mesmo dessa flor, que é Gokula, aí madura total, total. Nin- Ninguém passa o mínimo pela cabeça que Krishna é Deus, estão nem aí para isso, né? Então, existe essas camadas lá, que são explicadas por Vishwanath Chakrabarti Thakura, que é Lila Tattva. A gente fala de Lila Tattva. Enfim. Né? Em outras palavras, desculpa, em outros lugares, ele está presente na sua forma com dois braços. Mas ele é o Alambana na sua forma opulenta, como está falando, carregando chakra e assim por diante nas suas mãos, e usando pérolas, ornamentos com joias em todos os seus membros corpóreos. Rupa Goswami descreveu isso no Bhakti Rasamrita Sindhu, na divisão ocidental 2.3.5. Aquele Sri Hare Krishna, que é a personificação de Alambana para os quatro tipos de dácia, lembrando, né, a gente está falando de dácia rasa, Bhaktas, possuem as seguintes qualidades. Aí vem numerando qualidades. Milhões de universos são situados em cada poro do seu corpo transcendental, Kote, Brahmanda, Vigraha. Ele é o oceano de compaixão, é dotado com potência inconcebível que está além do entendimento da inteligência da diva insignificante. Ele é servido por todos os tipos de perfeições místicas, é a origem de todos os avataras, tais como os Guna Avatara, Lila Avatara, Saktaresha Avatara, Avatara Valibhija. Ele rouba o coração dos yogis que são autossatisfeitos, Atmarama, tais como Shukadeva. Ele regula tudo, é supremamente adorável por todas as divas e devadas, onisciente, fixo no seu voto, opulento, hum, tolerante, aquele que perdoa, é o protetor das almas rendidas, supremamente liberal, suas palavras nunca provam ser falsas, ele pode realizar atividades difíceis muito fácil. Você vê que Krishna às vezes não consegue carregar os sapatos de Nanda Mahatma, de Nanda Maharaj. Então aqui a gente vê ainda muitas coisas da opulência, né? Krishna já é completamente, na verdade, Krishna está nas mãos dos Vaishnavas em Gokula. Ele dança conforme os desejos dos Vaishnavas, né? Ele age para o bem-estar de todos, Krishna rouba, né? Ele é valoroso, Krishna engana todo mundo. Ele é religioso, Krishna às vezes usa a religião para fazer umas coisas assim. Ele vê e age de acordo com o Shastra, Krishna quebra o Shastra, pode quebrar o Shastra, e mesmo assim mantém o Shastra. Ele é o melhor bem-querente dos seus bhaktas, ele é magnânimo, seu corpo é radiante, extremamente poderoso e influente, Radharani dá de 10 nele. Ele é grato, gratidão, é famoso, ele é o mais excelente, ele é forte, Krishna é derrotado pelos amigos, e ele é controlado pelo amor dos seus bhaktas, né? Eu fiz esses contrapontos só para ver, né, como é a imadura, tudo isso pode ser quebrado, né? Não é que ele deixe de ser, mas isso não fica visível. Então, o Vrajanata fala assim: quem são os quatro tipos, quais são os quatro tipos de dasa, de servos? O Swami diz que existem quatro tipos de dasa, que são a lambana do Ashraya de Dasarati, que eles são aqueles que aceitaram abrigo completo, né, em Krishna e sempre mantêm seus olhos baixos, aqueles que levam a cabo as ordens de Bhagavan, aqueles que são dignos de confiança e aqueles que consideram Krishna como sendo Prabhu, né? Prabhu, Senhor Supremo, que ele existe por si mesmo e, portanto, são dotados de uma disposição humilde.
os seus nomes Tatuíca, Tatuíca, né, de Tatuã, os nomes técnicos, né? A Adkrita Dasa, a Ashrita Dasa, a Parishada Dasa e Anugata Dasa, que nós veremos, ele vai enumerar um por um, vai dizer quem é quem, o nome de cada um, né? A gente vê na próxima, que já são 8 horas, mais ou menos. Se alguém quer perguntar alguma coisa, falar algo, né? A gente está entrando num terreno um pouco mais complexo, mas é super interessante isso, né? Então, Muito obrigado pelo eu que Prerupa. agradeço. Então é isso aí. Deixa eu virar de. Da Deixa eu virar. cidade Haribo. Haribo. Haribo, Hare Krishna. Obrigada, Haribo, Eu que Hare Krishna. agradeço. Bom dia a todos.